volta, depois que você participou desse intervalo com músicas do Eric Clapton. E o nosso tema hoje é sobre mentes paranoicas. É sobre isso que eu queria falar um pouco, obviamente de maneira bem simples. Nós temos um público que precisa ouvir essas coisas todas com simplicidade para tentarem entender a si mesmos e se ajudarem. Então, todos os jargões técnicos, todas essas coisas, quem quiser, pesquise na internet. Eu quero me ater exclusivamente aos elementos que a gente possa definir com terminologias simples para a alma compreender. Na realidade, quando a gente está falando de paranoia, a gente está falando de uma mente que funciona paralelamente à realidade. Aí alguém diz, olha, qual é a mente que não funciona paralelamente à realidade? Toda mente. As coisas estão acontecendo e eu estou fazendo a minha leitura num paralelismo em relação ao fluxo da existência. Então, numa determinada perspectiva, toda individualidade é uma paranoia no sentido de que é uma mente que está por si mesma fazendo uma determinada leitura e interpretação da realidade. Paranoia, no entanto, na perspectiva que a classifica como uma disfunção psíquica, mental ou de qualquer natureza, ela é uma doença da interpretação. De fato, a paranoia é a enfermidade interpretativa. Porque o indivíduo sadio, ele exerce a sua mente tentando estabelecer uma relação de coerência entre o que acontece na realidade, até onde ele possa auscultar, discernir, perceber e avaliar a realidade, e o que ele conclui, o que ele interpreta, qual a síntese que ele faz para ele se autodeterminar no ambiente, no mundo, nas relações. Isso é o sadio, isso é o normal. A paranoia também não tem nada a ver com sentimentos persecutórios que alguém possa sentir, em razão de que a realidade seja explícita, objetiva e claramente persecutória. Ora, se a realidade, como realidade, é persecutória, é cheia de tramas e de conspirações contra alguém, isso se manifesta de modo objetivo, verificável, constatável, não existe paranoia. O que existe é uma interpretação realística do que a realidade está oferecendo. Nesse sentido, os salmos estão cheios disso. Vê, Senhor, como me armam tramas, ciladas, como sem causa me perseguem, não gostam de mim. Os salmos estão lotados de constatações reais acerca de contingências reais e que tiveram interpretações coerentes com o que ali havia. Quando você olha para os evangelhos, por exemplo, você não vê um pingo de paranoia em Jesus, mas você vê Jesus reconhecendo conspirações. Porque as conspirações existiam, não era uma fantasia, não era um surto de um indivíduo que diz, eu acho que estão querendo me matar, meu Deus, vão me pegar, não é nada disso, ao contrário. Se ele ficasse no lugar, ele seria preso mesmo. Então, sabendo Jesus que queriam prendê-lo, ausentava-se para Galiléia, para além do Jordão, para uma região mais distante, como Tiro Fenícia, ou ia para as regiões da além do Jordão, para onde hoje é Jordânia, Gadara, Decápolis, ou saía de Jerusalém, subitamente não o achavam, ou sabendo que as tramas para pegarem-no eram cotidianas, ele não dormia na cidade, ia dormir numa gruta no Monte das Oliveiras, ele se retirava, ocultava-se deles, não deixava rastro nem paradeiro, aparecia quando queria e desaparecia de repente. Mas isso não é a mente de um paranoico, é a mente de um homem cauteloso, realista que sabe as implicações do que faz. Prova disso é que quando chegou a hora ele foi sabendo, olha, se eu chegar lá eu vou morrer mesmo. Então ninguém tenha surpresas a esse respeito. Não há nenhuma paranoia. O que há é uma mente absolutamente una com a percepção
da realidade. A paranoia se instala quando não existe relação de causa e efeito entre a realidade e a interpretação do indivíduo. A paranoia que se estabelece como uma falsificação da realidade, geralmente uma falsificação negativa, contrária, que vem carregada de medo, de morte, de perdas, ou se imagina que existe uma conspiração de muitos para prejudicar você, aonde você vá. E tanto mais quanto o espírito da suspeição aumente e ela saia de núcleos pequenos, geralmente a paranoia começa em núcleos pequenos. Às vezes inicia na família. O indivíduo desconfia que tem um irmão que é contra ele, ou que tem 2, 3 irmãos em trama contra ele. Isso pode piorar. Aí ele já imagina que os pais estão privilegiando uns contra ele. Aí essa coisa se instala no coração, ele vai trabalhar. No trabalho, ele leva já esse vício mental, essa suspeição. Essa suspeição vai se estendendo para colegas, para patrões, para gerentes, para qualquer tipo de relacionamento. Aí isso se instala com mais profundidade, ele transfere isso para as amizades. Aí, se ele chega, ele vê 2 amigos conversando num lugar antes dele ter chegado, ele já diz: o que será que estavam falando a meu respeito? Se ele chega, existe um grupo de pessoas dando uma gargalhada, ele já chega e diz: devem estar rindo porque eu cheguei. Ou se ele chega e está todo mundo muito ocupado e não falou com ele, até porque nem percebeu, ele já chega e diz: estão fazendo de conta que eu não vim, querem fazer tudo para me sentir mal. Aí ele começa a transferir isso para as amizades dele. Aí essas coisas não encontram limites. Aí ele começa a namorar. Aí ele começa a sofrer de ciúmes paranoicos, porque tem ciúmes que são legítimos. Você pode estar mal namorado, né? Namorando com uma menina que dá mole aqui e ali, que dá uns sorrisos excessivamente agradáveis, que os olhinhos brilham quando encontra um cara assim que chega com um charme adicional, ela não se segura e aí o sujeito vai ficando constrangido, começa a se ciumar, porque acha que a companheira dele não é de fato uma pessoa muito consistente. E com certeza não. É meio leviana. Então isso aí você não pode chamar de paranoia. Você chama de ciúme. Às vezes é um ciúme fundado em cima de muita insegurança. Até porque ainda que ela seja assim, ao invés de ficar enciumada, a melhor coisa que haveria era dar conta e dizer: Deus te abençoe e passe bem, né? Encontre alguém que goste de tanta melosidade. Eu não sou assim. Mas ainda não seria objeto para paranoia, seria apenas um ciúme que se estabelece de modo justificado, ainda que imaturamente, porque é simples resolver esse ciúme. Se o outro não se resolve, a gente resolve o outro rapidinho e segue adiante. Agora, começa a ser um ciúme paranoico quando não há motivos, não há razão, não há coisa alguma. E o indivíduo simplesmente que já vem achando que o pai dele trama contra ele, a mãe trama contra ele, os irmãos tramam contra ele, os avós tramam contra ele, todo mundo trama contra ele, no trabalho é uma trama só contra ele, o mundo tem uma suspeição a esse respeito. Coitada da mulher que foi namorar esse cara. Então a paranoia vai ficar solta, ele vai ver chifre em cabeça de cavalo. Em cabeça de cavalo. Aí qualquer amigo vira amante. Qualquer atraso se transforma num caso escondido, a cabeça vai ficando uma câmara de fantasias sempre contra o próprio indivíduo. Você não conhece paranoias positivas. Paranoias positivas é esperança, né? Não tem nada acontecendo, mas eu creio que vai dar certo. Não, paranoia é sempre diabolicamente negativa, é sempre contra o outro, é sempre contra mim. É sempre uma trama de todos contra alguém. Agora, isso ainda não é esquizofrenia. Isso é um estágio muito anterior à instalação de um processo esquizofrênico.
nem toda paranoia conduz a uma esquizofrenia, mas é impossível haver esquizofrenia sem paranoia. Toda esquizofrenia é paranoica. Mesmo que não seja uma consciência ou não errada de que alguém está o perseguindo, mas só dele estar fugindo da realidade é uma paranoia. Claro, Né? A paranoia é esse processo de criar um mundo paralelo. Então, nem toda paranoia desemboca num processo esquizofrênico. Muitas desembocam. Se o indivíduo se entrega ao seu próprio estado mental e começa a ver chifre em testa de cavalo, depois de uns anos, o vício mental e cerebral dele, os circuitos que se fecharão neuralmente para alimentar aquele processo em circulação, não sai dali, vão acabar desenvolvendo um processo esquizofrênico leve que pode se agravar dependendo da propensão do indivíduo. A pergunta é de onde é que vêm as paranoias, em geral. É óbvio que existem pessoas que nascem com tendências paranoicas. São as mesmas que tenderão a desenvolver processos esquizofrênicos. São as mesmas. Geralmente os processos de esquizofrenia se instalam nos momentos interpsíquicos da vida humana. Aquela virada para a adolescência, puberdade para a adolescência, é uma hora nevrálgica para as paranoias se transformarem em esquizofrenias ou para os surtos psicóticos se agravarem e acabarem virando processos mais densos que se transformarão em processos esquizofrênicos. Outro momento especial é outra virada interpsíquica aí entre 18 e 21 anos de idade. É um momento grave. Um outro momento é aí entre 28 e 30 anos de idade. E um outro momento, já próximo à meia-idade, dependendo do tipo de surra que a vida lhe deu, e de como o indivíduo tratou as suas surras, ele pode desenvolver nessas viradas interpsíquicas não só propensões, mas surtos paranoicos graves. Isso eu estou falando de gente que nasce com uma determinada propensão. Agora, na maioria dos casos, a paranoia se desenvolve a partir do ambiente familiar, da insegurança gerada no ambiente familiar. Às vezes é a separação dos pais, quando a criança ainda é muito nova, ou seja ela ainda alguém na infância, ou seja ela no início da puberdade. Um pai que estava sempre presente, sempre amigo, sempre carinhoso, sempre próximo, de repente dá um surto e some para sempre. Então aquele menino que está ali, acostumado a contar com aquele conjunto familiar inteiro, com a segurança que um bom pai ou uma boa mãe dão a filhos, de repente vem esse indivíduo se desentender com a mãe ou se apaixonar por alguém e esquecer dos filhos para sempre. Então você imagina o que surge no coraçãozinho de uma criança de 7 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, 13 anos, dependendo da confiança que tinha no pai ou na mãe, de repente esse indivíduo some ou vira outra pessoa, gera uma desconfiança sem tamanho. Instala-se um espigão no coração de um indivíduo que o fragiliza profundamente. A pessoa que eu mais confiava na vida demonstrou ter uma confiabilidade tão pueril quanto uma névoa. O primeiro sol e calor de tribulação que bateu, ele desapareceu para sempre. Tem gente que lida com isso muito bem, mas tem pessoas que ficam marcadas dramaticamente. Por exemplo, um indivíduo que confiava muito na mãe, como uma mulher honesta, amiga do pai, leal, fiel. De repente, com 13, 14 anos de idade, ele descobre que a mãe está tendo um caso apaixonado, desesperado, já há 3 ou 4 anos, com o chefe, com outro cara, e instala-se nele uma desconfiança profunda que ele não vai conseguir descontar, provavelmente, na mãe,
mas ele vai descontar no elemento feminino da existência dele. Aí o que ele necessariamente não fez com a mãe, ele fará com todas as outras mulheres da sua vida. Tudo que é mulher é cachorra. Se a minha mãe, que era minha mãe, fazia as coisas nos dando a entender que era tão honesta e sincera, foi capaz de fazer o que fez, em quem mais eu confiarei? Ou então, de fato, aquele indivíduo que sofre de um complexo de inferioridade muito grande. Geralmente o indivíduo que sofre de complexo de inferioridade é o invejoso frustrado. Porque tem aquele invejoso bem-sucedido. Quem é o invejoso bem-sucedido? É o cara que é invejoso pra caramba, mas tem os meios de alcançar o que ele inveja. Aí ele vai atropelando todo mundo e pegando o que ele quer. E tem o invejoso, frágil, impotente e mal-sucedido, ou pobre, ou que se sente incapaz de alcançar o que quer. Então a inveja nele vira frustração, vira a cobiça sem poder de realização. Então ela introjeta nele aquele desejo cobiçoso simultaneamente com aquela certeza de impotência. Ora, a inveja e a cobiça associados à impotência produzem um complexo de inferioridade enorme, porque o indivíduo fica sempre se comparando com quem tem, com quem é, com aquilo que ele sonha, e ao mesmo tempo ele diz para si mesmo, mas eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não vou chegar lá. Então ele desenvolve inveja de outros e desenvolve para dentro de si mesmo aquela certeza da incapacidade, da impotência dele. Quando isso se instala nele como impotência, ele fica observando a vida à volta como um grande cobiçoso, ao mesmo tempo que ele vai se transformando num grande amargurado. E como ele vai virando um grande amargurado, ele vai se transformando num grande crítico. E como ele vai virando um grande crítico amargurado, é impossível juntar amargura com senso crítico que decorra da inveja frustrada, da inveja amargurada, como chama o Novo Testamento, e não produzir um indivíduo não só com complexo de inferioridade, mas altamente agressivo na observação e na interpretação que ele faça do que ocorra à volta dele. Então, sem exceção. Sem exceção. Aí, inevitavelmente, ele vai começar a fazer um caminho paranoico. Porque, de um lado, ele olha e vê os outros grandes e maiores do que ele. De um outro lado, ele se vê extremamente pequeno. Então, tudo quanto possa concernir aos demais, e que ele não faça parte, se transforma num assinte à vida dele. Qualquer conversa, qualquer aniversário para o qual ele não seja convidado, é uma declaração de inimizade. Qualquer jogo de bola que não lembraram que ele ia estar na cidade, não convidaram, é uma declaração de inimizade. Se não liga no dia do aniversário... É uma declaração de inimizade. Qualquer coisa que se faça por um e não se faça por ele, é uma declaração de inimizade. Qualquer coisa que se dê a você e não se dê ao Hélio, se o Hélio for esse indivíduo, é uma declaração de inimizade. Deu para o Fonseca, por que não por mim? Aí começa. É um fardo, hein? É um fardo, mas gera paranoia. Vai gerando, porque a cabeça do cara não para de pensar. Aí, como ele não consegue dar razão à realidade, porque uma das coisas que esse processo gera é ensimesmamento. Ele não é capaz de dizer, de checar, de dizer, escuta, você deu isso para o fulano porque você não quis dar para mim, não sei o quê. Então ele não tem essa coragem. Ele só tem a interpretação perversa. Aí você não está sabendo de nada, mas o cara está te interpretando o dia inteiro, está te julgando mal, está te vendo mal, está te pensando mal. Ele constrói um você que não é você. Na cabeça dele, não tem nada a ver contigo. Mas ele construiu um você, a quem ele atribui tudo que existe na cabeça dele. Ele não percebe que o mundo vai ficando igualzinho à cabeça dele. As pessoas não são daquele jeito. Ele é que é daquele jeito e projeta aquelas imagens e aquelas impressões no outro indivíduo. Aí o mundo inteiro vai virando uma grande conspiração.
E se isso introjeta nele com um elemento que é quase impossível de não ser introjetado no processo, que é auto-vitimização, aí, meu amigo, o bicho pega. Porque o que acontece quando um cara que tem essa estrutura interior ainda começa a sentir pena de si mesmo, pena, eu sou um coitado, essa coisa toda, me tratam mal, olha isso e aquilo, aí isso vai levá-lo para um estado de desgraça e de dissociação social profunda. Porque o paranoico não consegue desenvolver relacionamentos humanos. Mesmo a pessoa mais confiável está sob suspeição. Qualquer atitude pode virar uma outra coisa. Qualquer coisa que você faça, você diga, pode virar um grande problema. E às vezes não precisa nem fazer e nem dizer, né? Nem dizer, ele interpreta, porque como eu disse no início, a paranoia é uma doença da interpretação. A paranoia está automaticamente ligada à autocomiseração? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas quando ela se junta à autocomiseração, ela vira o diabo. Porque aí você é o coitadinho, o mundo inteiro é o inimigo. E se o cara, no processo, por exemplo, ele faz uma amizade com um outro amigo que seja mais ou menos assim, aí, meu companheiro, junta uma dupla de doentes e um vai alimentar o processo do outro. A pior coisa é quando eu vejo dois indivíduos com tendência paranoica se casarem. Nossa, é mesmo. E quando um não tem suspeição sobre o outro. Porque quando um tem suspeição sobre o outro, vira um ciúme desgraçado que vai acabar em tragédia. Mas quando são amigos... Mas quando eles se tornam amigos de doença, quando eles chegam e dizem, só nós dois e o mundo inteiro é contra nós, e se eles se casarem, um alimenta a doença do outro. Aí quando um não está tão mal, o outro chega e joga aquela carga, aí o outro fica. E aí quando esse daqui está um pouquinho melhor, esse vem e alimenta o lado de lá, de modo que depois de um tempo tem uma confraria paranoica que nem anjo tem muita liberdade para entrar. Porque pode ser mal interpretado, qualquer coisa é mal interpretada. E as pessoas não levam isso muito a sério, mas, por exemplo, sentados aqui nesse banquinho, que é o lugar onde eu mais atendo pessoas aqui em casa, né? Isso aqui é praticamente o meu divanzinho. Eu sento aqui nessa cadeira e as pessoas me contam as suas histórias. O que eu ouço de histórias paranoicas, e que não tem nada a ver com esquizofrenia, pelo menos ainda, mas que já são processos paranoicos acelerados, é impressionante. Aí você pergunta, escuta, você conversou isso com essa pessoa? Você tirou isso a limpo? Você perguntou o que ela pensa a seu respeito? Não precisa, eu sei. Eu digo, você está muito enganado, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que sinto as outras com muita facilidade. Ninguém precisa me dizer muita coisa para eu sentir o estado em que a pessoa está. O meu scanner, depois de 37 anos lidando com gente pregando o evangelho, ficou meio apurado. Então não precisa me dizer muita coisa, mas eu me nego a usá-lo. Eu me nego. Eu não fico usando as minhas possibilidades de discernimento nos meus relacionamentos humanos, a menos que algo grave comece a acontecer. Do contrário, eu me nego. Senão seria uma coisa horrível. Horrorosa, eu me nego. Outro dia eu estava conversando Quem seria teu amigo? Com um casal de psicólogos e eles estavam me dizendo que, sem querer, na casa deles, toda hora eles estão analisando tudo. Eu falei, parem com isso, porque isso é um inferno, vai acabar com tudo. Então, a minha mulher é uma pessoa extremamente acute, acurada e aguda nas análises e percepções dela. Mas um pacto que eu estabeleci com ela assim que nós nos conhecemos foi análise entre nós, não. Não pode haver análise, não pode ficar querendo me interpretar. Eu não sou teu cliente, nem você minha. Nossos filhos não são nossos clientes. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente pergunta. Ainda que eles não entendam, mas a gente pergunta. Se eles não gostarem, pelo menos a gente não ficou laborando em ilusões. E a gente não ficou fazendo da nossa capacidade de discernimento um instrumento de invasão de privacidade e de extrema relatividade, porque nenhum de nós é Deus.
Você tem no máximo uma capacidade de sentir sentimentos, emoções, estados, como é que a energia do indivíduo está, mas se Deus não te disser o que está acontecendo no coração, você não sabe. Você pode ter algumas suspeições. Agora, ficar transformando isso numa espécie de máquina interpretativa é miséria para quem faz. É a paranoia do cara que se considera o mestre em interpretação de paranoia. É ficar interpretando paranoias dos outros. Então eu me nego. Absolutamente. A menos que coisas grotescas comecem a acontecer. No mais, minha conduta é apenas ser prudente como as serpentes e simples como as pombas, como Jesus mandou. Esse é o estado no qual eu tenho que andar, com prudência e simplicidade. Das pombas eu tiro a paranoia. Das serpentes eu pego a prudência, que não é paranoica, é apenas sóbria nas suas avaliações. Se você consegue essa síntese, você vai caminhando. Se você tem dúvidas, faça perguntas. Mas não interprete os outros. O paranoico... Eu me nego a interpretar até o cara mais óbvio do mundo. Eu pergunto a ele. No momento que você tenta interpretar, você está caindo naquela malha de julgar. Está julgando. Você está julgando o que é proibido pela palavra de Deus. E um outro detalhe, Elinha, é que quando você está julgando, você não está julgando o outro, você está usando o seu critério e projetando sobre o outro, de modo que você está fazendo uma confissão de quem você é. Então eu tenho o direito de exercer discernimento, nunca julgamento. Foi por isso que Jesus diz, eu a ninguém julgo. Aquilo que meu Pai me diz, isso eu falo. E olha, que o tempo todo se diz, sabendo Jesus pelo seu Espírito, que se passava no coração humano, mas ele se nega a julgar. Lindo isso, né? Senão a vida fica impossível. Judas deu algum susto em Jesus? Judas deu algum susto em Jesus? Não parece pelo texto, né? Não, não deu. O que você vê é uma pessoa se negando a julgar Judas e dando todas as chances a Judas para não se fazer julgado o tempo todo. Essa é a saúde mental.